dinheiro acabou no Fortaleza? O clube esqueceu seu DNA? Está falido? É isso que nós vamos ver hoje na sala do diretor. Roda a vinheta. E nesse processo é muito importante falar com vocês, torcedor, de que alguns funcionários assimilam mais rápido, alguns jogadores assimilam mais rápido, mas outros sofrem um pouco mais para entender que essa é a realidade do Fortaleza da Série B. Essa não é uma realidade fácil de aceitar, eu sei. Não é fácil para o nosso capitão, não é fácil para o nosso torcedor, não é fácil para aquele nosso funcionário que está aqui há 15, 20 anos, não é fácil para ninguém. Porque somos um clube que estava há 7 anos na Série A. Como assim? Um clube que estava há 7 anos na Série A, agora tem que lidar com dívidas imensas. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Mas nós estamos aqui para lidar com esse cenário. Seria muito mais fácil apontar o dedo para cá, para lá, mas nós estamos aqui para enfrentar a realidade. E enfrentar a realidade é buscar solução, é buscar novas possibilidades financeiras, novos acordos, é pensar fora da caixa. É literalmente se reinventar. Fala galera, vocês viram o presidente de Fortaleza falando. O dinheiro acabou, mas tudo tem solução. Existe uma estratégia por trás, tá? Só para vocês entenderem o cenário atual do Fortaleza que acabou de soltar o seu balanço, tá? Nos últimos 3 anos, o que aconteceu com o Fortaleza? Sua dívida, ela basicamente triplicou, galera. Nesse quadro resumo que eu trago para vocês, mostra isso lá no primeiro gráfico, tá? Então você tem ali um ano de 2022 com um valor ali bem considerável, bem tranquilo para lidar, e você tem uma aceleração dessa dívida, tá? Para 2025. Por que que isso acontece no ano do rebaixamento do clube, tá? No ano de 2025, Fortaleza esqueceu do seu DNA, aquilo que o colocou por 7 temporadas seguidas na Série A, né? Qual que era o DNA do Fortaleza? Revelação, né? Investir na base, revelar jovens talentos, apostar em jogadores que não ganhavam alto salário, mas tinham uma alta entrega física, de intensidade, né? E no ano de 2025, Fortaleza fez o quê? Contratou medalhões, jogadores que não iam mais dar um retorno esportivo tão bom para o futebol brasileiro, tá? Pode até dar um dinheiro, um retorno em marca, tá? Em marketing. Mas se você tiver um elenco com muitos medalhões, pode ser que não venha um resultado esportivo adequado. E foi o que aconteceu com o Fortaleza. No final da temporada ele acabou caindo para a Série B, tá? E o que que isso impactou pro Fortaleza, né? Ele caindo para a Série B, tá? Ele tem, na verdade, uma perca de receitas, tá? O Fortaleza está dentro da LFU e a LFU, ela acaba tendo um mecanismo de divisão de receitas diferente da Libra, né? A LFU ela vai muito pelo lado esportivo, o resultado esportivo do clube, né? Então o clube que acaba tendo uma queda, ele perde muito dinheiro. Se ele se mantém na Série A e é campeão, ele ganha muito dinheiro, tá? Então o Fortaleza ele já tem logo de cara um impacto de 100 milhões, tá? E isso somado ao quadro da dívida estando acelerada, galera, é muito ruim pro clube, porque a operação do clube ela está deficiária, o clube está operando no vermelho, tá? Então, hoje, o clube ele subir de divisão é uma necessidade. Ele tem que se manter entre os 4 primeiros e conseguir 2027 jogar o brasileiro da Série A. Por quê? Vai fazer com que ele tenha melhores receitas, uma melhor exposição de marca e que ele consiga, né, ter melhores patrocinadores. E se tem um vilão, galera, que tá afetando Fortaleza nessa história toda, lembra que em 2025 eu falei que o clube esqueceu o CDNA? O Fortaleza, para manter essa operação, acabou fazendo alguns empréstimos. E qual que é o grande vilão de quem faz empréstimos? É a taxa de juros, a Selic. E a Selic que eu trago para vocês ali, ó, no quarto quadro, ela vem em patamares elevados. Então, você pegar dinheiro está ficando caro, tá? Essa linha branca de baixa, galera, é o índice de inflação, é o IPCA, tá? Então, você vê que as duas coisas vêm ficando cada vez mais caras. Então, os clubes que acabam optando por fazer algum empréstimo para manter a operação no dia a dia, no final das contas acaba pagando mais juros e a sua operação, se não tiver uma boa estratégia, ela fica no vermelho, tá? Hoje o Fortaleza tem um passivo total de 298,7 milhões, um déficit operacional de 74,8 milhões e os seus empréstimos totais estão na casa de 60 milhões. São valores absurdos, galera. Isso é uma dívida imensa. E o que nós vamos ver é a estratégia para sair dessa situação
toda, beleza? Esse é o cenário do balanço que o Fortaleza apresentou. E vamos lá, galera, vamos entrar no detalhamento disso tudo. Galera, isso daí é como a Selic está impactando a vida financeira do Fortaleza, tá? Deixa eu até arrumar minha cara aqui para vocês verem todo esse quadro, tá? Pessoal, depois eu vou deixar para vocês um artigo no LinkedIn que ele vai conter essas informações, os quadrinhos bonitinhos lá, tá? Então, pessoal, você pegando nesse quadro aí, traduzir aqui para vocês, tá? Você tem ali, primeiro, a alta da Selic, tá? O que que acontece, tá? A Selic, ela ficou mais cara a partir de 2024. Com isso, a rolagem de dívida passou a se tornar mais caro, galera. Aí como que isso vai acabar afetando, tá? Afetou na verdade, né? Acabou afetando o Fortaleza, tá? Você tem um juros mais alto porque você teve uma variação de 4,5 pontos percentuais na Selic. Isso fez um custo financeiro, tá? Dos seus empréstimos subirem quase 10 milhões por ano. Isso é muito dinheiro, tá? Você tem alguns vencimentos, tá? Concentrados de 36 milhões que vão vencer agora em 2027. Então já é no próximo ano. E como você teve a queda e uma perca, né, de geração de receita, hoje o que que acontece? Os juros, ele está consumindo a sua operação do dia a dia no Fortaleza, tá? O seu fluxo de caixa está sendo consumido dia a dia, tá? Esse gráfico de rosquinha que eu trago para vocês aqui no canto direito de vocês é os empréstimos que o Fortaleza tem, que está inclusive lá no balanço. Quem quiser olhar, vai lá no balanço, tá? Tem essas linhas lá dentro, tá? Mas aqui eu já trago para vocês resumido. Então, o Fortaleza, galera, ele tem esses quase 60 milhões de empréstimo, tá? Sendo que 24,2 milhões está na Oliveira Trust, com vencimento em 2030, é 40% do bolo. 41% desse bolo tá na Outfield Ventures, tá? Que é um custo médio prazo que ele tem de juros ali pós-fixados. Depois ele tem um valor menorzinho de 9,1 milhões na CV Par, tá? E depois ele tem no Banco Inter, né, que é o capital de giro para curto prazo que ele tem 2,1 milhões ali atrelado, tá? O que que acontece? Se a Selic variar muito, galera, esses números tendem a mudar. Então, Fortaleza, ele está fazendo um esforço para manter isso no dia a dia, em dia, galera, tá? Só que de ano para ano a Selic mudando, qualquer valorização que tiver na Selic, aumento de taxa ali nela, isso vai impactar diretamente as operações do Fortaleza, galera. E aí, turma, olha só esse outro quadro que eu vou colocar aqui para vocês, preste atenção. Pessoal, esse quadro aí é o quê? É o impacto da alta da Selic dentro dos juros pro Fortaleza, tá? Isso daí mostra como que a Selic subindo, tá? Ela variando um pouquinho, que seja 1%, como que fica a operação do Fortaleza? Ela se torna uma operação mais difícil de ser feita no dia a dia, tá? Então, o que que acontece? Os juros altos, eles não afetam apenas o balanço, tá? Eles roubam o futuro do Fortaleza. Por quê? A Selic sobe, você tem uma maior taxa de juros, tá? Qual que é a situação da Selic hoje, tá? A situação dela é 14,50%, tá? A projeção dela para 2026, tá? Agora para o final do ano, é dela chegar a 15%, tá? Claro que isso é uma estimativa, ela pode chegar a 20%, como ela pode cair também, tá bom? Para 2027, existe uma projeção aí dos bancos que ela chega em 14,75%. Novamente, isso é uma estimativa, ela pode subir como ela pode cair. Mas qualquer diferença, a cada 1%, tá, que aumenta, né, de ponto percentual, que aumentar na Selic, a dívida de juros do Fortaleza, só os juros, tá? Eles vão subir entre 0,6 a 0,8 milhões, galera. Então, o que que acontece com o clube? O clube ele começa a pagar muito mais caro pelo dinheiro que ele tem emprestado nos contratos. E ali embaixo tem um gráfico de rosquinha. Vocês podem olhar um laranjinha ali, vermelho, pode até dar um zoom aí, tá? Que ele mostra qual que é a situação atual já de juros pago anualmente pelo Fortaleza. Um dos contratos, ele chega a 40%, tá? A Selic variando um percentualzinho, um pontinho só, você vai ter 4,3 a 4,8 milhões a mais do total dos juros que você pagaria só nesse contrato, tá? Então, um percentual que acaba valorizando, fazendo a taxa Selic subir um pouquinho, né, tornando ela mais cara, isso já influencia negativamente o futuro do Fortaleza, galera. Então, hoje, a operação do Fortaleza, ela é uma operação deficiária, tá? Ela é uma operação de déficit. Aí eu trago aqui para vocês também ali um impacto no fluxo de caixa, tá vendo? O fluxo de caixa operacional, logo é um gráficozinho ali que a gente tem ali de barrinhas, né? Que é tipo uma escadinha, tá? Hoje, qual que é o caixa estimado final do Fortaleza?
é uma operação, que é essa operação amarelinha ali, ó, de 9, 15 milhões, tá? O clube, ele vem pagando mais juros, então ele tem os juros atuais que está em 12 milhões consumindo o seu caixa. 2026 ele pode chegar a 12,3 milhões e sobra 15 milhões. No final das contas, se o clube não tomar cuidado, ele vai começar a fazer como o São Paulo está fazendo agora. Vai precisar pegar empréstimo novamente com a Selic nesses patamares para pagar a folha salarial, para poder pagar a sua operação do dia a dia. E aí esses contratos de empréstimos, eles são negociados com algumas garantias, tá? Geralmente os bancos, os credores pedem para você ali o contrato de direitos de imagem no futebol. Eles atrelam aí essa verba, porque é uma verba que é certeza que você vai receber, tá? Claro que é feito toda uma sindicância, tá? E os clubes tentam dar outras garantias, mas no geral acaba pedindo a do contrato de imagem. E lembra no outro quadro que eu coloquei para vocês lá, da queda do Fortaleza, o quanto isso impactou o dinheiro ali, né, que faz falta para ele das publicidades, pedindo mais um empréstimo para você tocar as operações do dia a dia, galera. O que que acontece com o Fortaleza? Ele começa a se enforcar cada vez mais, porque a Selic está alta, não é o momento de fazer isso. Porém, eu falei para vocês que pode ter estratégia, que pode ter uma coisa boa por trás do Fortaleza. E é isso que nós vamos olhar agora. Até agora nós vimos o balanço que o clube soltou, tá? A análise agora é da projeção futura do clube, beleza? É isso daí, galera. Esse quadro que vocês têm que entender o bom futuro do Fortaleza. Por que é uma SAF que vale a pena você investir dinheiro nela? Primeiro que o clube já é o líder da Série B, entendeu? Ele tem um elenco que vai conseguir subir da Série B. Ficar entre os 4 primeiros, isso vai acontecer. Tudo que você vê em vermelho aí é a situação se o clube ficasse na Série B. Então, o clube se endividaria mais e cada vez mais longe de estar na Série A ou fazendo uma grande Copa do Brasil. Mas vamos partir para um cenário onde o clube vai subir, que é o lado direito aqui, que é tudo que está em verde, tá? Primeira coisa, a subida do clube vai permitir um melhor contrato dentro da LFU. O clube ele vai começar a ganhar mais dinheiro, galera. Então, se você é empresário, você quer investir no clube de futebol, o Fortaleza é uma SAF que vale a pena você botar o dinheiro lá dentro, hoje, nesse momento, porque o clube provavelmente vai acabar subindo, entendeu? Ele vai ficar entre os 4 primeiros, até porque ele tem um elenco muito bom. E o que acontece com todo clube que sobe para a primeira divisão, tá? Geralmente, alguns jogadores são vendidos. Então, se o Fortaleza conseguir subir, vender ali do seu elenco 4 a 5 atletas com um bom valor, ele vai fazer o quê? Uma operação positiva dentro da Série B. Além da premiação que a CBF dá, o que acontece? O Fortaleza ele pode ter ali, se ele conseguir algo entre 40 e 80 milhões, né, em venda de atletas, que não é difícil para um clube que sobe da Série B, ele pode conseguir um resultado operacional positivo, tá? E aí, qual que é a inteligência, galera, desse negócio? Tá entrando mais receita? Você não vai ter uma operação caixa positivo, é você lembrar do DNA que botou o clube 7 anos na Série A, que é o quê? Investir na base, contratar jogadores que entregam uma grande intensidade física, manter o clube na Série A no ano de 2027, não fazer um campeonato para você acabar disputando uma Libertadores ou G4. Você vai montar uma equipe que seja competitiva e que consegue competir com intensidade boa parte desse campeonato de 2027 para você se manter na Série A. Pode até ser que você vai jogar uma Sul-Americana, que seria uma coisa incrível, tá? Pro Fortaleza, porque você estaria trazendo mais patrocinadores, mais exposição de marca, né? Consequentemente, a LFU paga por isso, você teria mais jogos nos canais, nos streams, né? Você ganharia mais. Então a inteligência do Fortaleza é essa, é lembrar do seu DNA, né? E se ele fizer isso certinho, esse dinheiro que entrar da venda de atletas, o que que o Fortaleza precisa fazer, galera? Eu vou jogar um outro quadro aqui, ó, para vocês aqui, ó. Tá vendo esses contratos de empréstimos? Acho que é melhor a gente até falar em cima desse quadro aqui, ó. Tá vendo esses contratos de empréstimos que tem? Veja que não são grandes valores. Só que você tem uma Selic que está fazendo acelerar esses contratos, que está fazendo ficar caro. É você negociar uma antecipação para quitação desses contratos.
Qualquer atleta que você vender e qualquer contrato desses que você quitar, você vai se livrar justamente, galera, desse cenário aí, que é o cenário atual que está lá no balanço. Porque a Selic varia um pouquinho, o Fortaleza passa a dever muito dinheiro. Então, eu antecipar e quitar um desses contratos, eu vou começar a livrar minha operação do caixa. E agora eu vou viver um cenário, galera, que é esse cenário aqui de subida, que vai ser um cenário que vai tornar o meu time vitorioso, vencedor e competitivo, que é um cenário de mais receitas. Isso vai permitir que no ano de 2028, né, se eu fizer todos os passos certinho, o clube consiga fazer uma grande Copa do Brasil para chegar, quem sabe, na semifinal. Mas, mais uma vez, precisa ter os pés no chão, lembrar do seu DNA, tá? E o resultado, quando ele não está bem financeiramente, ele reflete em entrevistas como essa, que eu vou deixar para vocês aí do técnico do Fortaleza, que deu um esporro no jornalista. Por quê? Todo mundo fica com receio, todo mundo quer ganhar o salário em dia, todo mundo quer estar ali, né, tá trabalhando dia a dia, espera ganhar o seu salário no final do mês. E quando corre o risco de não receber, porque a situação hoje é essa, sabe o que acontece? Tem esses esporros. Galera, eu espero que vocês tenham entendido o cenário do Fortaleza, tenham entendido quanto a Selic está prejudicando o Fortaleza, que a situação do clube hoje é uma situação promissora, porém a diretoria precisa entender que o clube precisa tomar esses passos conservadores e vender atletas no final de 2026, porque o clube vai subir. Porém, tem que fazer exatamente isso, quitar os seus empréstimos, que a Selic está consumindo o fluxo de caixa do clube. Beleza? Até a próxima. Siga, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque a Sala do Diretor é o único canal que mostra para vocês os bastidores dos clubes, como que funciona ali o dia a dia financeiro. Não somos um canal que está aqui para falar mal de clube nenhum. Estamos aqui para ensinar sobre futebol. Quer trabalhar futebol? Entra na nossa newsletter lá no LinkedIn, porque lá que a galera comenta e faça os seus networks. Beleza, galera? Até mais, até a próxima. E fica com a entrevista do Carpinho aí para vocês. Calma, deixa eu te falar uma coisa. Você perguntou, eu ouvi, agora eu vou responder, você ouve. Pode ser? Senão a gente encerra por aqui. Não é uma dúvida minha, é uma curiosidade, na verdade. Por que treinador de futebol, ele tem um pensamento tão diferente de todo mundo que faz parte do meio? Porque ele é treinador e você é jornalista. Senão você seria treinador e eu jornalista. Né? Acho que tá respondido. Vamos lá. Em relação à ameaça, eu não vou mais falar sobre isso. Eu não estou ameaçado e eu estou bem tranquilo. Ainda. Desculpa? A pergunta é o que você sente por dentro, você mesmo. No dia de hoje? Uma chateação, uma frustração muito grande, inevitável. Nós perdemos um clássico, um jogador a mais desde o primeiro tempo. Você acha que eu me sinto como? É umas perguntas que, cara... A minha pergunta é se você... Com todo respeito. Calma, deixa eu te falar uma coisa. Você perguntou, eu ouvi, agora eu vou responder, você ouve. Pode ser? Senão a gente encerra por aqui. Eu não estou aqui para discutir com o senhor. Respeito a sua opinião, respeito as suas críticas e tá tudo certo. Só quero responder a sua pergunta se você permitir, senão a gente encerra por aqui.